Cada emoção, crença e memória coletiva formam uma rede invisível onde pensamentos e sentimentos se entrelaçam além do espaço-tempo. Assim como duas partículas podem reagir simultaneamente separadas por anos-luz, talvez as consciências humanas ressoem entre si por meio de frequências emocionais compartilhadas. Essa ideia oferece uma nova perspectiva para compreender sintomas que se espalham culturalmente. Olá, aqui é Rafael Rosas. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Família Evolutiva. É verdade, está de volta, devido a muitos pedidos e eu pensar, realmente refletir bastante em cima desses pedidos e em cima dos projetos que eu venho desenvolvendo para ampliar esse tema e trazer uma visão mais ampla, integral, holística, espiritual sobre a terapia. Esse é um novo projeto do canal Família Evolutiva. Eu vou ter também outros projetos paralelos, como o canal Espiritoterapia, que é um canal onde eu vou trazer mais sobre esse tema, sobre espiritualidade, psicologia, sobre neuroespiritualidade, né? São temas praticamente recentes no meio da ciência, né? No meio da psicologia. Poucos são aqueles que falam sobre isso. Eu já venho estudando há alguns anos sobre mecânica quântica, sobre espiritualidade, sobre crenças, sobre o inconsciente coletivo. E eu resolvi trazer um pouco desse conteúdo aqui para o canal Família Evolutiva, em consideração aos pedidos e a todos vocês que têm acompanhado ao longo desses anos o nosso canal, o nosso projeto Família Evolutiva. Vai muito além de um simples tema. É uma forma de compartilharmos mutuamente a ideia, essa vibração da evolução na humanidade. Eu conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para aqueles que são jovens, ainda menores de 18 anos, podem compartilhar com seus pais. É importante que você compartilhe esse vídeo com os seus pais, além de, lógico, deixar aquele like, né? Deixar os comentários, o que você está achando dessa nova forma do canal Família Evolutiva, o que você gostaria de ver aqui. Além desse tema, né, nós vamos trabalhar muitos outros temas aqui. Alguns vídeos vão ser compartilhados aqui e lá no canal Espiritoterapia, um pouco diferente, com uma pegada mais voltada para essa integração entre psicologia e espiritualidade. Espero que vocês gostem, me acompanhem aqui no vídeo. A física quântica revelou algo que desafia a lógica clássica. Duas partículas podem permanecer entrelaçadas mesmo quando separadas por vastas distâncias. O que acontece com uma delas instantaneamente repercute na outra. Não por troca de sinais, mas por uma interconexão profunda no campo quântico da realidade. Esse fenômeno, chamado entrelaçamento quântico, sugere que o universo não é composto por fragmentos isolados, mas por uma teia viva de relações sutis, onde cada parte influencia o todo. E essa dinâmica também se manifesta no campo psíquico da humanidade. Cada emoção, crença e memória coletiva formam uma rede invisível onde pensamentos e sentimentos se entrelaçam além do espaço-tempo. Essa hipótese abre caminho para compreender o fenômeno psicológico não apenas como eventos individuais, mas como uma expressão de campos de consciência interligados. Assim como duas partículas podem reagir simultaneamente separadas por anos-luz, talvez as consciências humanas ressoem entre si por meio de frequências emocionais compartilhadas. Essa ideia oferece uma nova perspectiva para compreender sintomas que se espalham culturalmente, como o toque de tema homossexual, a depressão e outros transtornos muito comuns na nossa sociedade atual. E esse tema em especial tem se tornado cada vez mais
frequente e desse toque, né, desse tema, são muito comuns já há décadas na nossa sociedade. Ao longo da história, o grupo homossexual foi alvo de rejeição, vergonha e exclusão. Essas emoções não desaparecem, elas ficam impressas no campo coletivo, como ressonâncias vibratórias no inconsciente da humanidade. Carl Jung chamava esse espaço simbólico de inconsciente coletivo. É como um oceano psíquico onde arquétipos e memórias emocionais são compartilhados por todos os seres humanos. Do ponto de vista energético, poderíamos imaginar que cada emoção humana gera uma frequência quântica específica, uma assinatura vibracional. Quando um grupo é constantemente associado a sentimentos de culpa e rejeição, essa vibração se acumula formando um campo de informação denso e emocionalmente carregado. Indivíduos sensíveis que trazem dentro de si histórias pessoais de exclusão, abuso ou vergonha podem inconscientemente sintonizar-se a esse campo. É como se as suas experiências pessoais criassem uma antena emocional que capta o eco coletivo de rejeição vivida por milhões de pessoas. Assim, o tema da homossexualidade, carregado por séculos de repressão, medo, torna-se um espelho simbólico da dor humana de não ser aceito como é. Esse tema do toque não fala sobre orientação sexual ou sobre sexualidade em si. Fala sobre culpa, dúvida e medo de rejeição. Em muitos casos, a pessoa que sofre com esse tipo de toque traz lembranças de humilhação, exclusão ou abuso que fragmentaram a sua autoconfiança. E essas feridas emocionais criam uma frequência interna que entra em ressonância com o campo coletivo da rejeição ligada à homossexualidade. Principalmente quando a mídia e a sociedade fala muito sobre esse assunto, como acontece nos últimos tempos. Assim como duas partículas entrelaçadas reagem simultaneamente, dois campos emocionais com frequências semelhantes também podem se influenciar. O indivíduo, então, sem perceber, começa a sintonizar o medo coletivo, vivenciando pensamentos e emoções que não necessariamente nascem em sua experiência pessoal, mas emergem do inconsciente compartilhado. E essa situação ocorre durante a vida toda do indivíduo, não apenas exclusivamente em relação a esse tema ou ao toque propriamente dito. Emoções compartilhadas por familiares, por exemplo, também são captadas pelo indivíduo, pela criança, como o sentimento de medo da mãe, né? Ou as crenças projetadas para a criança, né, da mãe ou do pai, em relação à percepção que esses pais têm em relação à criança. Se eles acreditam que essa criança precisa ser protegida demais, que ela não é capaz de lidar com as situações externas, e esse medo, essa preocupação, esse sentimento de impotência dos pais podem ser não só projetados para a criança verbalmente ou nas atitudes, mas no campo psíquico, essa informação vai ser captada pela criança e absorvida como parte da sua personalidade. Esse processo pode ser compreendido como entrelaçamento psíquico, uma forma de comunicação vibracional entre mente individual e o campo coletivo, ou inconsciente coletivo, como o chama Carl Jung. O toque, nesse contexto, torna-se o resultado da tentativa da consciência individual de purificar, de reorganizar e libertar uma informação densa do inconsciente da humanidade. Diversos cientistas e pensadores espirituais como David Bowie, Amit Goswami e Rupert Sheldrake sugerem que há um campo de consciência unificado, uma matriz viva que conecta tudo. E nesse campo, pensamentos e emoções viajam não apenas por palavras, mas também por ressonância vibracional. Quando uma sociedade inteira projeta culpa sobre um grupo, essa culpa se torna uma onda quântica latente. E indivíduos emocionalmente vulneráveis
podem se tornar receptores dessa onda, produzindo internamente o conflito coletivo. Mas, paradoxalmente, é através deles que o campo encontra a oportunidade de cura. Cada vez que alguém acolhe o seu medo e o transforma em compreensão, uma pequena parte dessa frequência coletiva é liberada. Cada ato de aceitação dissolve um fragmento do entrelaçamento de culpa. Assim, o processo terapêutico individual também se torna um ato de cura planetária, uma purificação do campo emocional da humanidade. A teoria do entrelaçamento quântico, aplicada à psicologia, nos convida a enxergar o toque não como um inimigo, mas como um convite à transcendência. Os pensamentos obsessivos representam a tentativa da mente de reconciliar polos opostos: pureza e impureza, aceitação e rejeição, masculino, feminino, amor e medo. Quando o indivíduo aprende a observar seus pensamentos sem medo, ele interrompe a ressonância com o campo da culpa. E nesse instante, um novo tipo de entrelaçamento acontece. Um entrelaçamento com a fonte, o campo de amor quântico, a consciência primária, o divino em todos nós. A cura, então, não é apenas psicológica, ela é espiritual e coletiva. Cada pessoa que desperta e acolhe o amor em vez do medo ajuda a reconfigurar a rede vibracional da humanidade. E assim, talvez, o aumento de casos de toque de tema homossexual não seja um sinal de doença, mas um sintoma de uma grande purificação coletiva em que o inconsciente humano busca reconciliar séculos de rejeição e transformar dor em luz, culpa em perdão, medo em consciência.